Salve, salve moçada que me acompanha no canal Geografia com Dalisson Barros. Na aula de hoje abordaremos a temática da estrutura geológica da Terra e em seguida partiremos para a resolução de algumas questões de vestibulares acerca da temática. Como vocês podem observar no mapa da estrutura geológica da Terra, por meio da sua legenda, a estrutura geológica da Terra encontra-se dividida em 3 compartimentos. Os escudos antigos e maciços cristalinos, representados pela cor verde, as bacias sedimentares, representadas pela cor laranja, e os dobramentos modernos, representados pela cor marrom. Todavia, temos que entender que esses compartimentos geológicos apresentam características diferentes. Ou seja, os escudos antigos e maciços cristalinos são constituídos por rochas cristalinas. Nesse sentido, rochas do tipo magmáticas e metamórficas. Apresentam minerais metálicos, ou seja, abundância de jazidas de ferro, cobre, ouro, urânio, constituem-se em áreas resistentes. Basta eu lembrar o tipo de rocha que as constitui, ou seja, rochas cristalinas. São áreas estáveis, ou seja, são áreas que se apresentam geologicamente estáveis por estarem longe dos limites das placas tectônicas. São desgastadas, uma vez que, por estarem longe dos limites das placas tectônicas, o processo de erosão ele supera o de criação do relevo. Em relação aos escudos, eles datam da era pré-cambriana, ou seja, são as formações mais antigas da Terra. Em relação aos maciços, eles datam da era paleozoica. Por isso, que são denominados também de dobramentos antigos. Em relação às bacias sedimentares, são depressões constituídas de detritos ou sedimentos. Por essa razão, são áreas que apresentam abundância de combustíveis fósseis, ou seja, nas camadas sedimentares, pode haver a ocorrência de petróleo, carvão mineral, xisto betuminoso e gás natural. Em relação à sua formação, elas datam da era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Em relação aos dobramentos modernos, são as formações mais recentes, porque datam do período terciário da era cenozoica. E por conta disso, ainda não sofreram grandes processos de erosão, algo que é nítido na paisagem, uma vez que apresentam elevadas altitudes, e as formas de relevo se encontram em formatos pontiagudos. Nesse momento, eu quero que observem as principais cadeias de montanhas, ou seja, os principais dobramentos modernos no mapa. Na América do Sul, temos a chamada Cordilheira dos Andes na parte oeste. Na América do Norte, temos aqui as chamadas Montanhas Rochosas também na parte oeste. Observe que é um lineamento de montanhas que partem do sul da América do Sul até o norte da América do Norte. Ou seja, esse lineamento de montanhas ele se distribui por toda a porção oeste do continente americano. No norte da África, temos a chamada cadeia do Atlas. Na parte central da Europa, temos os Alpes, basta lembrar dos Alpes suíços. Na porção central da Ásia, temos a chamada Cordilheira do Himalaia. Esses são os principais dobramentos modernos.
Bom, nesse sentido, eu preparei para vocês um quadro resumo para que possamos recapitular o que foi discutido anteriormente. Ou seja, em relação aos escudos antigos e maciços cristalinos, temos que são constituídos por rochas cristalinas, rochas do tipo magmáticas e metamórficas. Há a presença de minerais metálicos, ou seja, jazidas de ferro, cobre, ouro, urânio, manganês, bauxita e etc. São áreas resistentes e estáveis, porém desgastadas, ou seja, a questão de ser geologicamente estável e desgastada está relacionada ao fato de estarem distantes dos limites das placas tectônicas, como eu já falei, o processo de erosão supera o de formação. E são áreas resistentes, isso aí está relacionado ao fato da sua composição rochosa, né? Basta lembrarmos que são rochas cristalinas. Em relação aos escudos antigos, eles datam da era pré-cambriana, por isso que são tidas como as formações mais antigas. Já os maciços datam da era paleozoica e também podem ser denominados de dobramentos antigos. Em relação às bacias sedimentares, são depressões, ou seja, áreas que são deprimidas, ou seja, rebaixadas em relação ao relevo circunvizinho, por isso que se constituem enquanto áreas de deposição de sedimentos, ou seja, foram preenchidas, né? São depressões que foram preenchidas ao longo do tempo geológico por sedimentos e que, por conta disso, existe nas camadas dessas bacias a presença de petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto betuminoso. E essas bacias, elas datam da era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Em relação aos dobramentos modernos, constituem-se em as formações mais recentes, uma vez que datam do período terciário da era cenozoica, não sofreram grandes desgastes, uma vez que estão em áreas de choque de placas, ou seja, o processo de formação ele supera o de erosão, e esse processo ele acaba sendo nítido na paisagem, uma vez que as formas de relevo elas apresentam um formato pontiagudo e, nesse sentido, demonstra que não sofreram grandes processos de erosão e constituem-se entre as altitudes mais elevadas do relevo. Bom, nesse momento eu peço que parem o vídeo, leiam o enunciado da questão e tentem respondê-las, uma vez que, além dessa, temos outras a posteriori. A questão ela diz o seguinte: a crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos predominantes de rochas, pelo processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto é correto afirmar, ou seja, a questão está pedindo para assinalar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana, são constituídos por rochas sedimentares e são ricos em jazidas de minerais não metálicos? Falso. Primeiro que os maciços, eles datam da era paleozoica, enquanto que os escudos cristalinos datam da era pré-cambriana. Esse é o primeiro erro. Segundo, são constituídos por rochas sedimentares? Não. São constituídos por rochas cristalinas, do tipo magmáticas e metamórficas.
E são ricos em jazidas de minerais não metálicos? Falso. São ricos em jazidas de minerais metálicos. Letra B. As bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária, ricas em minerais energéticos e com intenso processo erosivo, constituem 64% do território brasileiro? Falso. Vamos encontrar os erros. As bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária. Primeiro, não existe essa era quaternária. O quaternário é um período. Ou seja, as bacias elas datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. São ricas em minerais energéticos? Isso aí é verdadeiro. São ricas em combustíveis fósseis. E com intenso processo erosivo? Não. Com intenso processo de sedimentação e não de erosão. Constituem 64% do território brasileiro? Sim, essa informação dos 64% é verdadeira. Todavia, as demais estão incorretas. Vamos para a letra C. Os dobramentos modernos, resultantes de movimentos epirogenéticos, são constituídos por rochas magmáticas, datam do período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os Andes, os Alpes e o Himalaia? Bom, os dobramentos modernos resultantes de movimentos orogenéticos, não epirogenéticos. Epirogenéticos são movimentos verticais, e no caso dos dobramentos, são movimentos horizontais. O que causa a dobra do pacote rochoso são movimentos horizontais e não verticais. Então, aí, são resultantes de movimentos orogenéticos, orogênese. São constituídos por rochas magmáticas. Nesse sentido, se levarmos em consideração que essa estrutura geológica ela foi formada tanto por rochas cristalinas quanto sedimentares, não podemos afirmar que são constituídos apenas por rochas magmáticas. Pode haver, sim, rochas magmáticas e rochas sedimentares. Datam do período terciário? Sim, datam do período terciário da era cenozoica. E são ricos em carvão e petróleo? Olha, quando fala que são ricos é porque há abundância. E nesse sentido aprendemos que onde há abundância de carvão e petróleo de combustíveis fósseis são nas chamadas bacias sedimentares. Mas pode ocorrer? Pode. Se eu levar em consideração que essa estrutura geológica apresenta rochas cristalinas e rochas sedimentares, eu posso ter aí tanto minerais metálicos como combustíveis fósseis, mas não é em abundância. Aí ele dá como exemplo Andes, Alpes e Himalaia. Sim, Andes, Alpes e Himalaia são exemplos de dobramentos modernos. Todavia, já observamos e detectamos alguns erros na questão. Letra D. As principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, verdadeiro, enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita e etc. são encontrados nos maciços cristalinos, verdadeiro também, né? São chamados minerais metálicos. E os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo também, porque eu tenho que lembrar que onde há área de dobramento moderno é um indicativo de choque de placas. E se eu tenho choque de placas, eu tenho aí um processo de vulcanismo. Acertou quem marcou a letra D. Segunda questão. No cartograma, as áreas escuras representam importantes cadeias montanhosas do mundo. Identifique-as, enumerando a sequência de parênteses abaixo de 1 a 5, conforme a correspondência correta. Então, temos aí, número 1 na América do Sul, número 2 na América do Norte, número 3 no norte da África, número 4 na parte central da Ásia e o número 5 na parte central da Europa. Então, vamos lá.
Cadeia do Himalaia, onde se encontra o Pico Everest, o topo do mundo, com seus 8.848 metros. Ou seja, estamos falando aqui do número 4. Alpes, dobramentos modernos que dominam em todo o território suíço. Estamos falando aqui da parte europeia, ou seja, número 5. Montanhas rochosas, cadeia montanhosa, que é uma importante reserva de recursos minerais chegando até o Alasca. Estamos falando do número 2. Cadeia do Atlas, que provoca maior incidência de chuvas na região do Maghreb, tornando estas terras úmidas e férteis. Estamos falando do número 3. Formação geológica recente que se estende da Venezuela ao sul do Chile, numa extensão de 7.500 quilômetros, com altitudes que ultrapassam os 7.000 metros, ou seja, estamos falando do número 1. Acertou quem marcou a letra B. Terceira questão. No cartograma abaixo, as áreas escuras representam as maiores elevações da Terra, formadas a partir de movimentos orogenéticos no período terciário, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Então, como vocês podem ver, temos aí as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, a cadeia do Atlas, os Alpes suíços e o Himalaia. A pergunta é: tais estruturas são: letra A, bacias sedimentares; letra B, escudos cristalinos; letra C, dobramentos modernos; letra D, planaltos sedimentares; ou letra E, bacias de afundamentos tectônicos? Acertou quem marcou letra C, dobramentos modernos. Nesse sentido, encerramos por aqui a nossa aula. Um forte abraço, revisem os conteúdos, nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto se inscreva no nosso canal no YouTube. E um forte abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.